Olá, alunos! Vamos fazer um exercício de limites utilizando a definição. Então, nós temos aqui uma função no gráfico, que é a função 3x mais 2. E nós queremos saber o limite desta função quando x se aproxima de 1. Então, quando x se aproxima de 1, aqui pela esquerda, então, se eu colocar valores menores que 1, como 0,9, por exemplo, eu vou ter uma aproximação aqui do número 5. Se eu me aproximar pela direita aqui, eu também vou ter próximo de 5. Então, eu digo que quando x se aproxima de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, o y se aproxima de 5, que é o limite. Tá? Esse é o limite. Então, o que eu posso dizer? Eu crio um raio delta aqui. Então, delta é um raio, uma quantidade infinitesimal, né, normalmente usada para o eixo x. E o epsilon, uma letra grega também, né, delta minúsculo, epsilon minúsculo, uma quantidade infinitesimal, um raio no eixo y. Então, o limite calculado pelas propriedades dá 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, o limite deu 5. Agora, nós queremos entender a nossa propriedade. Sabemos que, pela definição, limite de f de x, quando x tende a um número a, é igual a um número L, sendo a um número de x e L um número de y, existe C e somente C. Para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que módulo de x menos a maior que zero, menor que delta. Isso implicar em módulo de f de x menos o limite menor que epsilon. Essa notação é bastante complicada para a gente entender. Então, vamos tentar explicar aqui o que significa. Módulo de x menos a maior que zero, esse maior que zero significa que possivelmente eu posso não ter a função existindo no ponto, certo? Então, vamos explicar aqui o que acontece com o módulo. Por exemplo, para este número 1 que está aqui, ó, então vou colocar aqui, ó, limite de 3x mais 2, que é a nossa função, que é uma reta passando aqui pelo 2, né? Depois, se eu fizer a tendência para 1, eu vou ter 5. Então, vamos começar assim. Se x menos 1 menor que delta. Como é que nós podemos entender esse x menos 1 menor que delta? Você lembra daquela propriedade do módulo? Então, eu tenho uma propriedade assim, né? Que diz que módulo... Eu vou colocar essa propriedade em outra cor, para que você entenda melhor. Módulo de x menor que a com a maior que zero implica em x está entre menos a menor que a. Aqui você deve entender o módulo como distância do número até a origem. Por exemplo, se módulo de x menor que 5, eu estou querendo dizer que distância do x até a origem é menor que 5 unidades. Isso implica em dizer que x está entre menos 5 e mais 5. Se a distância do x até o zero tem que ser menor que 5 unidades, então x só pode estar aqui.
E é justamente isso que quer dizer nossa propriedade. Então, se o módulo estiver numa região ali, o x tem que estar assim. Então, essa propriedade, eu vou tirar o exemplo aqui com 5 para não confundir com o limite. Então, se a distância de um número até o zero for menor que a, com a maior que zero, quer dizer que o x está entre menos a e mais a. Então, vamos aplicar aqui, ó, o nosso x aqui está sendo x menos 1. Então, se x menos 1 é menor que delta, então x menos 1 menor que menos delta e maior que menos delta e menor que delta. Agora, eu quero alinhar isso aqui. Então, isolar o x. Então, eu vou somar aqui 1, para ficar só o x aqui. Somei 1 aqui, antes do menor, e 1 aqui. Então, esse aqui desaparece. Fica x entre 1 menos delta e 1 mais delta. Então, notem, ó, isso aqui é a mesma coisa que dizer que x está entre 1 menos delta e 1 mais delta. Assim como 3x mais 2 menos 5 menor que epsilon. Da mesma forma, 3x mais 2 vai estar entre menos epsilon e mais epsilon, tá? Então, no módulo vai acontecer a mesma coisa. Então, agora, vamos continuar com a nossa demonstração. Essa primeira parte é só para você entender ali que módulo quer dizer distância do número até a origem. Então, módulo de x menos 1 menor que delta significa que o x está nessa região que eu vou mostrar no gráfico que foi desenhado agora. Então, observe aqui. O x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, isso quer dizer módulo de x menos 1 menor que delta. O y está entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon, significa dizer que o valor funcional menos o limite vai estar entre mais epsilon e menos epsilon, tá? Então, isso que está querendo dizer a função. Agora, para mostrar o limite, eu vou tentar achar um delta suficiente para atender à condição do limite. Então, começamos assim. F de x. Então, se 0 menor que módulo de x menos a menor que delta, então, módulo de f de x menos o limite menor que epsilon. Então, nós já vimos, vou começar por aqui, ó, pelo final. Vou começar por 3x mais 2 menos 5 e vou chegar no x menos 1. Então, 3x mais 2 menos, 3x mais 2 é o f de x. Vamos escrever aqui para você, ó. Esse aqui é o limite, ó, tá? Então, 3x mais 2, f de x, menos o limite. Limite é 5. Menor que epsilon. Então,
Agora eu vou fazer uma manipulação algébrica ali para chegar numa relação com delta. Acompanhe comigo. Então, 3x mais 2 menos 5 menor que delta. Ou 3x menos 3 menor que epsilon. Colocando isso aqui em evidência, 3x dividido por 3 dá x menos 1 menor que epsilon. E posso colocar o 3 para fora do módulo. Isso vai implicar em esse aqui, x menos 1, que é menor que delta, né, no caso, pela definição, epsilon sobre 3. Então, isso quer dizer que epsilon sobre 3 é suficiente. Portanto, posso pegar um delta igual a epsilon sobre 3. Então, para delta, essa letra grega que é no eixo x, se 0 menor que x menos o x menos a. A é 1. O a está aqui, ó, que é a tendência do limite. Menor que delta. Isso implica em f de x, que é 3x mais 2 menos o limite menor que epsilon. Então, notem, vou escrever aqui a definição. 0 menor que x menos a menor que delta implica em f de x, que é o 3x mais 2, menos o limite menor que epsilon. E delta escolhido, epsilon sobre 3, tá? Então, podemos dizer que o delta epsilon sobre 3 é um bom valor e nós conseguimos mostrar o limite pela definição. Ou seja, para mostrar o limite pela definição, partimos do função menos o limite, chegamos num delta e mostramos que para aquele delta é possível. Mostramos também a questão do módulo. Certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado, bons estudos.